Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente por meio dessa palavra, falando conosco, nos instruindo, fortalecendo o nosso coração em meio às adversidades que muitas vezes parece que assolam o nosso coração. Não é verdade, meu irmão? Não é verdade, minha irmã? Não para não, viu? Mesmo que esteja difícil, continua firme com o Senhor. O mundo tem passado por muitas adversidades, todos mesmo, mas o Senhor é mais forte e Ele é o dono da circunstância, Ele não perdeu o controle. Vamos embora lá, vamos para a nossa conversa. O texto hoje fala muito disso. Hoje nós vamos ler o texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor, evangelista, médico e historiador Lucas. Quero ler com vocês capítulo 24, a partir do verso 13, para aquilo que é a nossa reflexão. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de conhecê-lo. Jesus, porém, perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Somente até aqui, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, irmãos. O contexto aqui é logo depois da ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena e as outras mulheres no sepulcro, ali no jardim do sepulcro, como narra os 4 evangelhos. Mas Lucas, ele enriquece essa narrativa, trazendo, o único que traz essa narrativa de forma mais detalhada para nós, de que o Senhor Jesus foi atrás de alguns discípulos e, pelo que parece, um casal, um marido e uma mulher, não se sabe exatamente. O relato fala o nome de um deles, Cleopas, e a outra parece que o outro parece que seria a esposa dele, que estavam a caminho de Emaús. Emaús, na etimologia da palavra, significa riacho quente, rio de fogo. Faz uma alusão ao inferno. E o momento que eles viviam era de tensão, porque o Senhor Jesus, na cabeça deles, estava morto. E para a maioria dos israelitas, o Senhor Jesus viria como um rei conquistador, desbravando, como por ser filho de Davi, por ser considerado filho de Davi, tirando da mão dos opressores do Império Romano. Então talvez estivessem desiludidos por virem o Senhor Jesus morrer. E muitas vezes nós somos assim, irmãos, quando as circunstâncias apertam, quando o coração do nosso peito começa a apertar, quando as circunstâncias, a dificuldade chega, nós temos uma leve tendência de se afastar do centro da vontade de Deus e começar a olhar para as circunstâncias, o que tornam ainda mais difícil. O medo, a insegurança, a ansiedade podem tomar conta do nosso coração. Pensando nisso, eu quero trazer esses versículos para a nossa vida. Vamos lá? Fala assim, ó: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Como foi dito, Emaús significa justamente riacho quente. E é uma alusão, sim, irmão, a aquilo que não é a vontade de Deus. Deus não tem um inferno para nenhum dos seres humanos. Deus não se alegra, meu irmão, com o sofrimento, embora ele use o sofrimento justamente para nos lapidar. Precisamos compreender essa situação, irmão. E o que acontece? O que eles estavam vivenciando nesse momento? Estavam com medo. Tá? Tinham desistido do propósito de Deus, tinham desistido do discipulado, daquilo que era a verdade para a vida deles, esses 2 discípulos, irmãos. E o Lucas é o único que trata de forma mais detalhadamente, mas a verdade é, meu irmão, que quando tudo parece difícil, quando o coração no peito começa a apertar, nós temos uma leve tendência justamente de vontade de parar. Mas quando apertar, meu irmão, quando a situação, a pressão aumentar, quando a situação ficar estreita mesmo, lembre-se das palavras do mestre. Olha, quando apertar, a vontade de parar, meu irmão, encontrará espaço no nosso coração. Nós não precisamos, sabe, quem nunca sentiu vontade de desistir do chamado?
Quem nunca sentiu vontade de desistir de parar tá mentindo, irmão. Os sentimentos, eles tomam grande proporção dentro do nosso coração e é comum e normal, embora não deva ser a nossa atitude. Por quê? Provérbios 25:28 fala que um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. E nós falamos que o muro, normalmente nós sabemos que o muro tem a ver com a santificação, com limites e com a proteção de Deus, irmãos. Eles tinham saído da vontade de Deus, que era Jerusalém. Por quê? Em Atos capítulo 2, a palavra fala que era a vontade de Deus justamente para que eles recebessem o poder que viesse do alto, para cumprir o seu propósito. Inclusive, essa é a palavra que o Senhor Jesus deu aos discípulos da Galileia: vão para Jerusalém e fiquem lá até que o poder do alto lhes seja dado. Jerusalém significa o centro da vontade de Deus, irmãos. E esse número 11 quilômetros aqui, em algumas versões traz 60 estádios, não está aqui à toa. Por quê? 11 está entre o 10 e o 12. O 10 é a plenitude da ordem perfeita de Deus. O 12 é a plenitude perfeita do governo de Deus. E o 11 significa justamente isso: desordem e desgoverno. É justamente o que o proverbista está falando para nós. Então, quando apertar, quando a situação ficar feia, meu irmão, continue olhando para o céu, continue olhando para quem te prometeu, continue olhando para o alto, não pare. Olha, a palavra fala: no caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. A boca fala do que o coração está cheio. Inevitavelmente, meu irmão, nós devemos prestar atenção. Agora, precisamos entender. Por quê? Irmão, eles estão presos na circunstância, mas estão presos no passado. Olha, enquanto no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido, já aconteceu. E uma das coisas que o Senhor trata com esses discípulos mais na frente, eu não li o texto inteiro porque é um texto muito grande, não tem como nós fazermos aplicações devido ao tempo do vídeo. Era de que o Senhor começou a explicar para eles a Escritura, porque o Senhor é a palavra encarnada, que era necessário que ele passasse por sofrimento, era necessário que ele viesse a sofrer. E no mundo nós teremos aflições, irmãos. E quem tem um propósito, e quanto maior o propósito, maior será a dificuldade, maior será a aflição que essa pessoa passa. Mas muitas pessoas ficam presas nas aflições, ficam presos naquilo que já passou, e não só nas aflições, irmãos, às vezes até coisa boa. Até às vezes alguma coisa boa fica, aí vem a questão do saudosismo. Nossa, naquela época era tão bom, podia ser tudo como antes. Isso também é uma prisão, irmão. É um tipo de prisão. E nós não devemos ficar presos. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Em Isaías capítulo 43, versículo 18, diz: esqueçam-se do que já se foi. Olha, é o Senhor. Não fique lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que já fiz há muito tempo. Esqueçam-se do que já foi. É para frente. Para-brisa é maior do que retrovisor. Olha, no versículo 15, enquanto conversavam, ou seja, enquanto remoíam o passado e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a andar com eles. A palavra, irmão, o próprio Jesus começou a andar com eles. Perceba o amor de Jesus. Perceba, irmãos, por quê? Porque eles estão caminhando por um lugar que não é a vontade de Deus. Existem muitas pessoas assim, irmão, que têm caminhado por causa da dificuldade, por causa da adversidade, andando sem propósito, andando sem rumo, como ovelhas perdidas, ovelhas sem pasto, ovelhas sem pastor. Irmão, não deixa a adversidade tomar conta do seu coração, meu irmão. Minha irmã, não deixa a circunstância falar mais alto que a promessa em teu coração. Olha, desistir é uma decisão definitiva. Desistir é uma decisão definitiva diante de um confronto que Deus promoveu por meio das circunstâncias, que é temporário. Toda circunstância é temporária. Então desistir não pode fazer parte dos planos. E saiba que mesmo nessa situação,
o mestre estará, a palavra está lá, ó. Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Vocês já perceberam que muitas vezes quando estamos vivenciando aqueles momentos em que os sentimentos estão na extremidade, parece que estão a voz suando assim, sabe? Bem suave, nos lembrando do que ele nos prometeu. Esse é o próprio Jesus, é a palavra, irmão, é a promessa. Jesus é a palavra encarnada. Jesus não se esqueceu de você. Eu quero repetir porque eu creio que alguns irmãos precisam ouvir. Jesus não se esqueceu de você. Eu vou repetir mais uma vez, porque creio que alguém precisa muito disso. Precisa que isso penetre no fundo do seu ser. Jesus não se esqueceu de você. Em Jeremias capítulo 18, a palavra fala sobre uma visão que Jeremias teve da casa do oleiro. Ele fala, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque Deus não fala com ninguém que está prostrado. Deus manda o profeta, manda o homem, a mulher de Deus se levantar. E ele fala, ali eu falarei com você. E ele começou a mostrar ao Jeremias como Deus trabalhava na vida do crente, na vida do cristão. Estava falando da vida de Israel, mas na vida do crente, irmão. É através da circunstância, da mão, sabe, que pega o barro e começa a amassar. E a palavra fala que, em determinado momento, que devido ao peso, e fala da circunstância, que é como que Deus age, o vaso se quebrou. Quantas vezes nós nos quebramos diante da dificuldade do processo, irmão? Quantas vezes nós não suportamos, sabe, essa questão da mão do Senhor, mas a mesma mão que molda é a mão que protege. E é para que nós venhamos a receber a essência preciosa justamente do poder que eles receberiam, que vinha do alto. Mas em Jeremias capítulo 18, versículo 4 fala, mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso amassou novamente o barro e começou a fazer de novo o jarro conforme queria. Ele não jogou aquela argila fora, ele não jogou aquele barro fora, irmão, é o mesmo barro. Só que não saiu do seu agrado, não suportou o processo conforme deveria suportar. Então, começa de novo. Por quê? Jesus, meu irmão, ele não se esquece e ele não desiste de você. Foi atrás. Estavam indo para Emaús, estavam indo para um caminho, para um propósito que não era de Deus. Deus não tinha propósito lá em Emaús, Deus tinha propósito em Jerusalém. Olha, e no versículo 16 fala, os olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Alguns acreditam, irmão, e eu creio que faz sentido. O próprio Deus, às vezes, ele mesmo escurecer as nossas vistas, para quê? Para que a palavra venha a ser revelada completamente no determinado tempo. Como por exemplo, a questão do cego, que foi uma palavra que eu recebi, irmãos, de Marcos 8. Uma palavra que o Senhor, o próprio Deus, trouxe. E essa palavra, ela veio num determinado tempo que eu andava em escuridão. E muitas vezes, por causa da circunstância do momento, por causa da adversidade que estamos vivendo, por causa de tudo o que temos vivido, a circunstância ela tem um poder enorme de impedirmos nós de enxergarmos o que o Senhor está fazendo e até mesmo que Ele está ao nosso lado. A circunstância tem esse poder, irmão. A circunstância ela pode agir com um favor, um fator determinante para a cegueira, para nos colocar em trevas. Então, irmão, a circunstância ela pode te pedir de enxergar, de te enxergar o agir de Deus. Eu gosto de um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Fala o seguinte, só um momento que eu já vou abrir essa palavra. 2 Coríntios, capítulo 4. Diz o seguinte, fala assim, no versículo 3, se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aquele que está se perdendo. Vocês percebem justamente que eles estavam se perdendo nesse momento? Que eles estavam vivenciando
que eles estavam vivenciando um momento de trevas, estavam se perdendo e partindo para uma direção que não era da vontade de Deus. E por isso, irmãos, simplesmente por isso, não conseguiam ver a luz do Evangelho. Porque as trevas que se formaram dentro deles escureceram a vista para que não pudessem, os olhos deles, porém, estavam como impedidos de conhecê-lo. E muitas vezes não conseguimos ver o agir de Deus, não conseguimos ver que ele estava agindo no meio da crucificação de Jesus, era para a remissão dos nossos pecados, dos nossos muitos pecados, irmãos, das nossas muitas iniquidades. Então não deixe, sabe, que a circunstância te impeça de ver o agir de Deus na sua vida. Olha, no versículo 17 fala, Jesus lhes perguntou, irmãos, Jesus lhes perguntou justamente, olha o que Jesus fala, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. Ou seja, Jesus queria chamar a atenção daquilo que eles estavam falando. Por quê, meu irmão? A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio, irmão. Então, saiba que, irmão, saiba mesmo assim que, olha, a ovelha do Senhor, mesmo que ela esteja cega, ela consegue ouvir a voz do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, mesmo quando você não puder enxergar nada, escute o que o Senhor está falando. Escute para onde Ele está lhe chamando a atenção. Sobre o que vocês debatem, eles estavam falando sobre as circunstâncias. João 10, 27. João 10, 27 fala. João 10, 27 fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, porque a ovelha é um animal de fato, cego. E sabe o que mais me maravilha, irmão? Que mesmo que a circunstância impede nós de enxergar, e eles escutavam lá, sabe o que acontece? O mestre, mesmo assim, estava lá. Isso é maravilhoso demais. Lá capítulo 1, versículo 7, fala que o Senhor é um alto refúgio no dia da angústia. E que Ele conhece aqueles que confiam nele. E as ovelhas conhecem Ele, ouvem a sua voz e o seguem. Perceba que Jesus foi tirar eles lá de uma furada de algo que seria muito ruim. Então eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido um momento de provação extrema. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido uma situação angustiante, que a pressão tem sido enorme e que o desespero está tentando tomar conta. Ouça a voz do Mestre que diz, olhe acima do monte, olhe para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro. Não se desespere, ele ainda é um alto refúgio, é fortaleza, é um castelo forte, impenetrável, e ele está contigo. Olha, a palavra fala, eles pararam com o rosto entristecido. Pararam, irmão, graças a Deus. Porque talvez perceberam, e normalmente o nosso semblante demonstra aquilo que está dentro de nós, irmãos, aquilo que de fato tem tentado assolar o nosso coração, aquilo que, sabe, tem tentado nos impedir. Muitas vezes vai acontecer dessa forma assim, vai transparecer aquilo que tem tentado nos parar. Mas saiba, irmão, que o Senhor está lá e Ele guiará você de volta. Ele guiará você de volta. Eles pararam. Olha, Salmo 23, versículo 2 fala assim que Ele guia-me pelas veredas de justiça e me conduz à água tranquila. E eu creio que Ele te guiará, meu irmão, eu creio que Ele te guiará, minha irmã, pelas veredas de justiça. A palavra fala, então um deles chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. E eu quero partir aqui para o final. Por quê, meu irmão? Porque nós não devemos olhar de fato para as circunstâncias. Sabe por quê? Quando olhamos para a circunstância, quando olhamos para aquilo que tenta nos parar, em Provérbios 24, 10 fala que se no dia da nossa angústia nos mostrarmos fracos, pequena será a nossa força. O que o Senhor fez?
na tentação no deserto, irmão? Ele olhou para a palavra. O diabo vinha e tentava e ele falava, está escrito. Então continue olhando para a promessa, porque em Hebreus 10, 23 diz que fiel é quem te prometeu. Coloque o olhar na promessa de Deus, coloque o olhar, sabe? A condução de Deus para trazer esses discípulos de volta foi justamente navegar pelas escrituras, falar que ele sofreria, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia, que não era o fim. A adversidade, ela de fato tem o poder de nos desorientar totalmente, como eles. Mas, irmão, olha, perceba, não conheceram que era Jesus, sabendo que... E olha o que eles falam para Jesus, eles falam assim, ó, você é a única pessoa em Jerusalém. Até conseguiam perceber que Jesus estava em Jerusalém, porque Jesus nunca sai de Jerusalém, Jesus nunca sai do centro da vontade de Deus. A palavra de Deus, ela continua viva, ela firmada nos céus está. Firmada nos céus está, no mais alto trono. Agora, quais são? O que nós devemos fazer diante disso tudo, irmãos? Olhar para o céu, por quê? Porque todos os desafios e os desafios eu quero colocar aqui como os obstáculos que impedem a nossa vitória, eles devem ser vencidos junto com Deus, porque nós vamos precisar de coragem, habilidade, estratégia e firmar a nossa identidade em Cristo. Nós fomos filhos do Rei de Nazaré. E nós só podemos ter essas coisas justamente com Deus. Coragem, habilidade, estratégia e identidade, irmãos. São coisas que nós precisaremos para vencer o desafio, para nos conduzir direto ao centro da vontade de Deus. Então não se afaste de Jerusalém, não se afaste da palavra. Eu sei que eu estou pregando aqui talvez para uma pessoa só que está pensando em desistir. Porque a dificuldade aumentou muito. E o trabalhar de Deus talvez tenha sido um pouco pesado. Eu quero te falar, meu irmão. Quero te falar, minha irmã, eu não sei para quem eu falo. Talvez você tenha perdido o controle. Que bom que você perdeu o controle. Mas Deus não perdeu o controle da sua vida. Não perdeu. Ele continua firme e forte. Ele pode te encorajar, te dar a habilidade, e ele mesmo tem a habilidade de transformar histórias tristes em histórias felizes, te dar uma estratégia para sair dessa situação e te construir uma firme identidade como um filho do rei, que é inabalável, imparável e incansável. Eu creio com todo o meu coração que você vai superar isso que está tentando te parar. E eu sei que a trilha é estreita, ela não é fácil, mas os resultados eles superam os obstáculos. No final, tem promessa se cumprindo. No final desse processo que você está vivendo, tem milagre de Deus, tem ressurgimento, tem aquilo diante dos seus olhos que você pede em oração. Continua firme, porque o Senhor está contigo. Eu quero ler 2 Coríntios, agora capítulo 4, a partir do verso 8 ao 11, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ele diz o seguinte: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Esse nosso corpo mortal está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Se vivemos sob constante perigo de morte para nossas vidas por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nossos corpos mortais. Era por isso que eles estavam fugindo de Jerusalém. Eram discípulos, talvez tivessem medo que o governo romano viesse a persegui-los. Temos vivido tempos assim. E o que fazer, Alisson? A palavra fala no versículo 16 desse mesmo capítulo: por isso nunca desanimamos. Embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando. Estes nossos leves sofrimentos e aflições momentâneos não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre. O que Deus está produzindo em você, meu irmão, é eternidade. Em você, minha irmã, é eternidade. Então permaneça fiel ao Senhor. Fique
em Jerusalém, a Jerusalém que ele estabeleceu sobre você. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.